Vocês gostam quando os bolsonaristas viram piada e passam vergonha? Pois foi isso que aconteceu na CCJ. O Nicolas Ferreira foi chamado de chupetinha e ele quase foi às lágrimas. Fora a jantada, para usar um termo que é muito popular entre a direita, que o Flávio Dino deu no deputado André Fernandes e em todos os outros bolsonaristas. Eles quiseram armar um barapuca para constranger o Flávio Dino, mas se prepararam mal e o Dino liquidou todos eles. A oposição mostrou que não tem a mínima condição de se opor ao Lula. Vão tentar levantar notícias falsas sobre a família do Lula, associações do Lula com o PCC, mas eles só podem fazer tumulto porque são despreparados. E eu quero que você coloque aqui nos comentários, você gostou da vergonha que os bolsonaristas passaram? O que você achou do Nicolas Ferreira sendo chamado de chupetinha na CCJ? Deixe seu like se você curte ver bolsonarista passando vergonha, principalmente o Nicolas Ferreira, e se inscreva no canal. O Flávio Dino, ele foi convidado para comparecer a uma reunião da CCJ, numa audiência, na verdade, para prestar esclarecimentos sobre as suas ações do governo, principalmente aquelas relacionadas aos atos antidemocráticos que ocorreram em janeiro. Mas os bolsonaristas, eles estavam muito mal preparados, fizeram perguntas tolas, quiseram apenas utilizar o Flávio Dino para dar uma lacrada ou para criar conteúdo para ser propagado nas suas redes sociais. Mas o Dino massacrou todos eles. Todos, sem exceção. E ele fez isso usando muito deboche. Foi constrangedor, um dos maiores espetáculos bizarros do nosso Congresso, vendo como os parlamentares bolsonaristas são vazios e principalmente desprovidos de inteligência. O deputado Nicolas Ferreira, ele em um determinado momento, já para o final da audiência, que demorou mais de 4 longas horas, ele se incomodou com o deboche do Flávio Dino e falou o seguinte, que ali não era lugar para deboche, porque ali não era lugar para sorrisinho de canto de boca, porque ali não era circo e não tinham palhaços ali. Mas a palhaçada que os bozoístas fizeram, porque o melhor apelido para os bolsonaristas é bozoístas, já que eles fazem tantas palhaçadas. E ele falou assim, não, aqui não é um circo, coisa do tipo. Mas eles fizeram muita palhaçada, são os bozoístas. E o Nicolas Ferreira, cobrando seriedade, criticando o Flávio Dino por debochar, e ele próprio colocou uma peruca. Vocês viram isso? E o problema do Nicolas Chupetinha, né, ou Nicole Chupeta, que é o que ele gosta de ser chamado, né, o codinome dele, o nickname dele, o alter ego do Nicolas Ferreira, com aquela bobagem da peruca, ele acabou favorecendo o governo Lula. Para saber mais detalhes disso, link aqui no card. E aí, na hora que ele começou a falar, justo ele, né, começaram a gritar, pega a peruca, vai Chupeta, fala Chupeta, deixa a Nicole falar. E ele ficou desconcertado. Você olha pra cara dele, você percebe que ele estava assustado. Ele que tem sempre uma postura invasiva, né, ou até mesmo agressiva. Ele é muito, né, petulante na forma de até mesmo de olhar e se expressar. Ele estava destruído por dentro, porque o apelido de Chupeta pegou, e não é Chupeta com CH, é Chupeta com X, tá? Vamos escrever da forma certa porque existem distinções. Existem distinções em um e de outro. Então ele virou piada, ficou desconcertado, o André Janones chamou ele de Chupeta adoidado. Só que eles começaram a propagar uma notícia falsa a respeito do Rui Falcão, que era o presidente da CCJ. E o próprio Nicolas Ferreira desmentiu isso. Porque num determinado momento, o Rui Falcão, que era o presidente, ele toma a palavra para si, no microfone, e ele fala algo para o Nicolas. Depois existe um corte rápido de imagem para o Rui Falcão e aí sai o seguinte áudio, vai Chupeta. Só que o corte de imagens e a sobreposição do áudio ficou parecendo que o Rui Falcão havia falado para o Nicolas, vai Chupeta, chamando o Nicolas de Chupetinha. Mas não foi isso que aconteceu. O microfone do Rui Falcão estava desligado, ele não ofendeu o deputado Nicolas Ferreira, houve apenas uma indução equivocada por conta da sobreposição de imagem e som, e o próprio Nicolas ele respondeu e desmentiu isso tudo. E me chamou muito a atenção a forma como o Flávio Dino respondeu aos bolsonaristas, respondendo muito bem, porque o Flávio Dino ele respondeu os bolsonaristas da forma como eles precisam ser respondidos, com deboches e ironias. Os bolsonaristas eles não têm muita capacidade de responder quando eles viram a piada. Quando o Bolsonaro era chamado de broxa, coisa do tipo, ele não sabia responder. Quando ele era o alvo da piada, ele não tinha a presença de espírito e muito menos a sagacidade para conseguir retrucar. E por que isso? Porque eles são desprovidos de inteligência.
Claro, são muito pueris, são bobocas, eles não têm essa capacidade. O João Dória mostrou isso no passado. O João Dória deixou de ser alvo de ataques públicos do Bolsonaro, lembra que quando ele era chamado de calcinha apertada? Porque ele virou e falou assim, olha Bolsonaro, eu vou usar a minha calça apertada para te aplicar uma antirrábica. E aí o Bolsonaro retrucou, o Dória falou o seguinte, olha, parece que uma dose não vai ser suficiente, eu aplico uma segunda antirrábica em você. Aí o Bolsonaro ficou quieto. Essa é a forma de responder. Só que é difícil porque eu não sei se todos os ministros de Lula vão ter a mesma presença de espírito do Flávio Dino para retrucar todos esses bolsonaristas que mostraram um tremendo despreparo para fazer qualquer tipo de oposição. Qual é o objetivo deles, pessoal? Foi tentar constranger o Flávio Dino, mas eles não conseguiram. Você acha, ou vocês acham, que deputados de meninos, moleques de 25 anos, como Nicolas Ferreira e o André Fernandes, teriam condições de constranger o Flávio Dino? Nós temos imensas ressalvas ao Flávio Dino, tenho falado, criticado nas minhas redes sociais a postura dele. O Flávio Dino foi 2 vezes governador, é senador, ministro, foi deputado federal. Você acha que esses meninos que não saíram nem da fralda, que ainda estão chupando chupeta, vão conseguir constranger? Não vão. Não vão. Por isso que passaram vergonha. Armaram Marapuca, o Dino tratou todos eles como infantis, Caroline Detone, Rosângela Moro, Nicolas, tratou todos eles como infantis, não caiu na Arapuca e fez os bolsonaristas passarem vergonha. Eu quero que você coloque nos comentários o que você gostou do Flávio Dino. Ele fez muito bem em debochar dos bolsonaristas? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. Um daqueles que mais virou deboche, e aí direto do Flávio Dino, porque o Nicolas Ferreira virou deboche do Janones, o Dino não respondeu o Nicolas, foi o André Fernandes. O André Fernandes, que é um bolsonarista, é um menino 25 anos, não tem... não sei nem como essas pessoas conseguem, sem preparo algum. Né? Foi o autor do requerimento para abertura da CPMI, ele que é investigado por associação aos atos antidemocráticos. Falou que o Flávio Dino tem mais de 200 processos porque ele pesquisou no Jus Brasil. E aí o Dino falou o seguinte, olha, eu vou tratar isso como uma anedota, né? Porque você pegar uma informação do Jus Brasil para falar quantos processos eu tenho é igual você acreditar que a Terra ela não é esférica. E eu acho que você não acredita nisso. E aí arrancou gargalhada de todos que estavam lá, fora que ele falou o seguinte para o André Fernandes, olha, por favor não quebre o microfone, porque recentemente ele deu um tapa no microfone do plenário da Câmara dos Deputados e quebrou. E aí foram mais e mais risadas contra o André Fernandes, que é um lorpa. Ele é um lorpinha, né? É motivo de piada. Depois ficou tudo... Poxa vida. Eles não conseguem responder a um deboche e depois ficam chorando, gemendo, né? Eu acho que ele vai tentar dividir a chupeta com o Nicolas Ferreira. Só falta, Nicolas, me dá a chupeta aí também pra eu colocar na minha boca. Não existe a mínima condição dessa oposição fazer uma oposição minimamente inteligente ao governo Lula. Isso não vai existir. É uma oposição despreparada, sem qualquer capacidade de inteligência. Um homem neandertal é mais capaz do que Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro e todos os bolsonaristas. Qual é a linha de oposição que eles vão atuar? Propagação de notícias falsas. Só isso e nada mais. Tanto que nessa audiência eles levantaram novamente fala sobre a associação do Lula com o PCC, do PT com o PCC, e também falaram do Lulinha, né? O André Fernandes falou do Lulinha, que enriqueceu vendendo Eduardo Bolsonaro de elefantes, né? Você sabe o que significa Eduardo Bolsonaro, né? A associação que nós fazemos. Então, não tem condição. Vão somente tentar apostar no tumulto. Só que o governo precisa ficar esperto com relação a isso, porque é perigoso. Mesmo eles fazendo uma oposição tosca, baixa ou sem qualquer tipo de inteligência, eles vão provocar tumulto. A melhor forma para responder é a forma que o Flávio Dino adotou, o deboche. É muito possível que semanalmente um ministro do Lula acabe indo para lá para prestar esclarecimento, conversar, e não sei se todos eles vão ter a mesma sagacidade do Flávio Dino. Se tiver, vão massacrar os bolsonaristas, só que eles precisam ficar muito atentos, o governo, principalmente com essa tentativa de associar o governo ao PCC. Foi citado uma ONG por um deputado chamado Anjos da Liberdade. Essa é uma ONG que atua junto com a população carcerária. E essa ONG, ela acabou reagindo à portaria que visou limitar, restringir as visitas íntimas, né, dos presídios. Essa foi uma fake news, a associação dela com o PT, levantada lá atrás
pelo Sérgio Moro. E agora, mais uma vez, houve essa tentativa. Porque os bolsonaristas, muitos deles são órfãos da Operação Lava Jato. Então eles precisam novamente tentar colocar um tema de segurança pública e corrupção para ganhar os votos da classe média. Só que essas figuras, Sérgio Moro, Nicolas Ferreira, esses antigos lavajatistas, são propagadores e promotores do PCC através das políticas públicas que eles fazem, porque elas promovem ainda mais a desigualdade social, favorecendo a atuação de grupos como o PCC. Já expliquei tudo isso, tem vídeo no canal detalhado, link aqui no card, é importante que você veja, para na hora que alguém falar, o Lula promove o PCC, coisas... Não. Quem promove o PCC é o Sérgio Moro, por conta disso e daquilo. E aí você pode debochar na cara do bolsonarista, do lavajatista, do morista, assim como o Flávio Dino debochou na cara de todos eles na reunião da CCJ. Vergonha, mico, o que você queira falar.